Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Sextou Sustentabilidade em áudio, para você ouvir no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no seu agregador de podcasts favorito, e em vídeo para ver a nossa cara enquanto a gente conversa, um episódio novo a cada 15 dias. Na mesa, por enquanto virtual, tenho repetido isso, mas em breve ainda tenho esperança de que não vai ser. Em algum momento a gente vai conseguir fazer isso presencialmente de uma outra forma, mas por enquanto é isso. Estou eu, Luiz Beltrame, Estevão Brasil. Nosso tema, como vocês já devem ter visto, é economia e sustentabilidade. Como de costume, antes de introduzir o tema, nós temos um brinde. E hoje o brinde ele é um pouco diferente. É um brinde póstumo, um brinde de homenagem. Então, uma homenagem ao biólogo Humberto Maturama, que nos deixou aí acho que no dia 6 de maio, então poucos dias antes da gravação desse podcast. A gente achou que seria interessante fazer essa pequena homenagem, acho que vai ser um brinde curto, breve, mas é uma homenagem interessante porque, de certa forma, acho que o pensamento dele percorre um pouco do que a gente tem falado aqui, ainda que não seja totalmente ligado, mas ele era de fato um defensor do meio ambiente. E aí, acho que para fazer esse brinde, um brinde curto e rápido, só queria trazer aqui uma citação, então, do Humberto Maturana. Então, essa citação do Humberto Maturana está na orelha do livro dele, Árvore do Conhecimento, e acho que faz muito sentido, principalmente para o episódio de hoje. Vivemos no mundo e por isso fazemos parte dele. Vivemos com os outros seres vivos e, portanto, compartilhamos com eles o processo vital. Construímos o mundo em que vivemos ao longo de nossas vidas. Por sua vez, ele também nos constrói no decorrer dessa viagem comum. Assim, se vivemos e nos comportamos de um modo que torna insatisfatória a nossa qualidade de vida, a responsabilidade cabe a nós. Ditas essas palavras, vamos abrir então a nossa pauta principal, que é sobre economia. Novamente, parece que a gente está sempre falando de assuntos extremamente complexos e que não se resumem ou não se resolvem facilmente num podcast de 50 minutos, uma hora, mas o que a gente quer aqui hoje é dar uma geral, então, sobre essa mudança que é necessária, por que ela é necessária, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e quais são os possíveis caminhos, como de costume. E aí, Estevão, falando nisso, uma curiosidade até, fui olhar antes, preparando a pauta aqui para nosso papo de hoje, e aí uma definição de economia é que a economia é uma ciência que estuda fenômenos relacionados com a obtenção e utilização dos recursos naturais necessários ao bem-estar. Bonito pra caramba isso, né? Então a gente extrai recursos para produzir bem-estar. Pô, legal. Mas se é isso, se a economia é isso, então o que está acontecendo? Por que a gente está questionando tanto a economia nos últimos episódios? Legal, Luiz. Eu gosto de colocar uma seguinte pergunta. Qual que é o objetivo dessa economia que você narrou com essa definição, né? A definição diz que o objetivo é gerar bem-estar para o ser humano. Eu vou fazer uma afirmação, depois eu vou explicar. Isso é analisado pela economia ecológica. Eu entendo que o objetivo da economia ele foi modificado, ele foi deslocado desse que deveria ser, do bem-estar para o crescimento, para o acúmulo. Bem-estar do ser humano deixou de ser o objetivo principal da economia. Passou a ser crescimento econômico. A economia passou a buscar como objetivo final o crescimento econômico. O que esse estudo coloca é que o que era o caminho para atingir bem-estar, que era crescimento econômico, deixou de ser o caminho e virou o objetivo principal. A gente esqueceu que o objetivo principal era bem-estar. Como que essa análise é feita, Luiz? Pela própria economia. Cientistas econômicos atuais, que começam a considerar a questão ambiental, passam a chegar a essa conclusão. Eles começam com a seguinte análise, a mesma que você fez. O que é a economia? A todas as atividades que a gente realiza para obter bem-estar. O próprio ser humano produzindo bem-estar para o ser humano. Como que ele faz isso? Produzindo, distribuindo e consumindo serviços e produtos, não é isso? Se a gente pensar aí, como que a gente vai obter bem-estar? Do mais básico, a gente precisa de alimentação. Então, a gente precisa de um monte de atividade para produzir o alimento, para distribuir o alimento, e depois para consumir o alimento nos restaurantes ou em algum lugar. Então, todas as atividades associadas com a produção do alimento, a distribuição e o consumo, essas atividades ajudam a compor o que a gente chama de economia. Se a gente pensar em mobilidade, mesma coisa.
todas as atividades associadas com a produção de um carro, ou de um ônibus, ou de uma infraestrutura cicloviária. Depois, para distribuir isso daí. E depois as atividades associadas com o consumo disso, né? O carro, o posto de gasolina, onde você leva o seu carro para fazer manutenção. Todas essas atividades juntas vão compor o que a gente chama economia. Então, economia, grosso modo, é o quê? O ser humano produzindo bem-estar para ele mesmo, ou tentando produzir bem-estar para ele mesmo. É uma definição genérica que ajuda a gente a tatear, materializar isso daí. Muito bem. Luiz, se a gente pensar no início das ciências econômicas enquanto estudo, lá no fim do século XVII, depois começo do século XVIII, combina um pouquinho aí com a ampliação do que gerou a Revolução Industrial. Nesse momento, estava funcionando essa conta. Crescimento econômico era exatamente igual a aumento de bem-estar. Porque a gente vivia numa época, vivia-se numa época em que era difícil refrigerar o alimento, conservar o alimento. Então, quando criou-se aí, por exemplo, a geladeira, o refrigerador, para conservar alimento, esse pequeno crescimento econômico que é inventar esse aparelho, geladeira, e depois produzir esse aparelho, distribuir, todo mundo ter esse aparelho em casa, consumir, isso aí é um grande aumento de bem-estar para todo mundo. Se a gente pensar em mobilidade, mesma coisa, né? Com o advento aí de veículos cada vez mais adequados para promover a locomoção. Se a gente pensar em tudo que a gente fala, alimentação, vestimenta, abrigo, né, para proteger a gente do predatismo. Então, século XVII, século XVIII, século XIX, essa conta era muito óbvia. Crescer a economia, aumentar a economia era diretamente proporcional a aumentar o bem-estar do ser humano. Quando que essa conta começa a mudar e ela fica, obviamente, modificada? Século XX, a gente começa a perceber que o aumento econômico, o aumento da economia, além de prover bem-estar através dessa via, né, que é o ser humano produzindo bem-estar para ele, esse crescimento econômico produzia um outro efeito que não estava muito bem calculado, que é destruir o meio ambiente. Você falou na definição da economia, ir lá, usar os recursos naturais, né, modificar o meio ambiente para tentar gerar bem-estar para o ser humano. Ótimo, a gente consegue. Produz os carros e consome os carros, produz alimentos e consome os alimentos. Não é isso? E a gente vai ganhando bem-estar por essa via. E, ao mesmo tempo, esse crescimento econômico estava degradando o meio ambiente, porque se a economia mexe nos recursos, não é isso? E essa degradação ambiental no século XX atingiu uma magnitude que começou a retirar bem-estar do ser humano. Então, a partir do século XX, essa conta começou a ficar estranha. O crescimento econômico fornece bem-estar para o ser humano através das atividades econômicas, e, ao mesmo tempo, retira bem-estar do ser humano, porque esse crescimento econômico começa a produzir uma degradação ambiental de magnitude cada vez maior. Ar poluído, água suja, solo pouco saudável e cada vez menos agricultável, clima cada vez mais extremo e menos adequado à vida humana. Então, peraí, no século XX começou a dar uma travada aí naquela conta de que o crescimento econômico aumenta o bem-estar do ser humano. Ele aumenta, por um lado, através das atividades econômicas, e diminui do outro lado, porque ele vai retirando o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Olha só, tem serviço do meio ambiente para gerar bem-estar para o ser humano também. E como resolver essa conta que começou a travar no século XX? O grande problema é que, mesmo alguns países que eventualmente obtiveram sucesso no fornecimento desse bem-estar econômico, não é? Se a gente pensar aí nos países desenvolvidos, a grande maioria resolveu muito bem questões associadas com a alimentação da sua população, não é? Associados com vestimenta, com abrigo, com mobilidade, com conforto, com entretenimento. O que a gente poderia pensar se a gente lembrasse lá do objetivo gerar bem-estar? Puxa, essas demandas e essas necessidades estão plenamente satisfeitas pelas atividades econômicas desses países. Então, o que seria lógico? Não precisa mais crescer a economia e continuar destruindo o meio ambiente, retirando o bem-estar, porque eu estou poluindo a água. Vamos procurar um estado estacionado da economia para manter essa magnitude de consumo de atividade econômica e parar de destruir o meio ambiente. Óbvio, se eu tiver a pergunta, aí é isso que acontece? Então, os países desenvolvidos
desenvolvidos decidem parar o crescimento econômico porque já estão satisfeitos com o volume de consumo econômico deles? A gente sabe que não, Luiz. E aí que vem a análise. Esses países continuam perseguindo fervorosamente, exclusivamente uma coisa: crescimento econômico, acúmulo. E aí a conta parece meio óbvia. A economia não está mais atrás de prover bem-estar para o ser humano. Ela pegou aquilo que era o caminho, que era o crescimento econômico, e colocou como objetivo. A economia busca crescimento, a economia busca acúmulo, mesmo que isso signifique destruição do meio ambiente e retirada de bem-estar do ser humano por conta da destruição do meio ambiente. Vou além, Luiz. Mesmo que isso represente aumento da violência, mesmo que isso eventualmente represente aumento dos índices de depressão por conta dessa conta, mesmo que isso eventualmente venha a representar aumento dos índices de suicídio. A impressão que fica para mim, Luiz, é que em determinado momento da caminhada, e creio que isso começa a se dar em meados do século XX, o ser humano perde esse foco do que ele está buscando com a economia, e ele simplesmente, quando começa a atingir determinados níveis de desenvolvimento econômico, ele não faz a análise necessária. Qual que é o tamanho ideal da economia? Que é um assunto que, para grande parte dos economistas convencionais, deixa eles de cabelo em pé. A gente falou sobre isso. Por quê? Porque eles aprendem que eles têm que mexer nos botões para crescer a economia. Ponto final. Qualquer questionamento além disso, para eles, parece uma grande loucura, né? Se você pensar, mas o foco é o bem-estar. E vale uma ressalva aqui, Luiz. Essa é uma análise global, né? Uma conta global. É claro que essa conta ela tem que ser distribuída de forma diferenciada entre países ricos, países pobres, né? Feita essa conta global, uma lupa é necessária para saber quem que já tem uma economia plenamente desenvolvida, quais são aqueles países que têm uma economia tão escassa que não consegue prover nem o mínimo para a sua população e, obviamente, essas economias precisariam urgentemente de forte crescimento. Eu acho que passa muito por aí. Qual que é o objetivo da economia? Entendo que nasceu com esse objetivo de gerar bem-estar e esse objetivo, ao longo do tempo, foi perdido. E trocado por um objetivo simplesmente de crescer, de acumular. Ainda que isso possa significar retirar bem-estar do ser humano. Eu acho que você falou uma coisa que é bem emblemática, que é a troca do objetivo final pelo próprio caminho em si, né? Então, o crescimento econômico, ele é o caminho para chegar em algum lugar e, em certo momento, a gente usou o caminho como objetivo. Então, é aquela velha história, né? A gente não sabe onde a gente está chegando, na verdade, né? Eu acho que a gente perdeu o foco de tal maneira que o caminho se tornou o objetivo. Então, a caminhada, né? Então, a gente está ali só buscando crescimento. E aí, acho que a pergunta que fica, então, com esse panorama que você trouxe, hoje é gerar bem-estar para quem, né? Porque, de fato, deve estar gerando bem-estar para muita gente. Com certeza a economia ela gera bem-estar para muita gente, até nessas economias, né, que estão mais, vamos dizer, desenvolvidas, como você mesmo trouxe, países em que a sociedade alcançou um nível mais igualitário, mais que a gente pode chamar de desenvolvido, mas ao mesmo tempo, quais são os impactos, né, de ter chegado nesse momento, quais são os impactos no restante do mundo, ainda mais no mundo em que a gente está cada vez mais globalizado, cada vez mais integrado. Então, né, de certo modo, a gente tem que entender que é o que você trouxe, né? Enquanto tem países que alcançaram um estágio de evolução, de desenvolvimento, existem outros que precisam desse crescimento econômico para poder proporcionar esse mesmo bem-estar para a sua população. Isso me lembra também, né, que você falou um pouco da visão dos economistas mais clássicos, mais tradicionais, e aí eu lembro que um desses economistas, o Milton Friedman, que cunhou a frase, né, que ficou, e que eu acho que está um pouco por trás desse pensamento, ou pelo menos é o mote que leva esse pensamento adiante, que é aquela frase de que as empresas existem para gerar valor para os seus acionistas. Né, isso até hoje ainda é, para muita empresa, né, para muitos negócios, é o objetivo final. O negócio existe para gerar valor para os seus acionistas, que não é
a maior parte da população, né? É um grupo muito pequeno de pessoas que detêm lá o seu poder econômico, porque tem uma parte daquela empresa, e a empresa existe, todas as atividades econômicas que você trouxe aqui, né, que você falou, toda essa cadeia de atividades que envolvem, né, a atividade de uma empresa, no final das contas, ela existe, né, na visão desses economistas, ou na visão que se tinha lá atrás, envolve gerar valor para um pequeno punhado de pessoas, que eu acho que é o que está acontecendo hoje. Até quando você fala em retirada de bem-estar, né, então a gente está, em vez de gerar bem-estar, a gente está retirando bem-estar, eu vejo muito também essa questão social muito forte, né, então, se por um lado a gente tem um crescimento econômico cada vez maior, mais acelerado, por outro a gente tem pessoas vivendo cada vez mais em situações precárias, né? E aí a questão da desigualdade. Então, enquanto um pequeno grupo ganha muito bem, desenvolve muito e ganha bem-estar, um outro grande grupo perde bastante, né? Seja por questões ambientais, seja por questões sociais, a gente tem perdido bastante. E aí, me pegando numa parte específica do que você falou, da questão, né, na verdade, na própria definição de economia, já tinha esse termo e você reiterou isso, que é a questão de, então, eu retiro recursos, né, do meio ambiente para gerar, para produzir bem-estar. E aí, óbvio, a gente está falando de retirar recursos do meio ambiente, de um meio ambiente que vai, como a gente bem sabe, já tem falado, e está muito claro isso, ele é finito, né? Então, esses recursos são finitos. Por outro lado, o objetivo da economia parece ter se tornado, então, o crescimento infinito. Então, me parece que tem uma coisa errada aí, né? Então, a gente tem recursos finitos de um lado e a busca por crescimento infinito do outro. Essa equação não fecha. Como existe um caminho para fechar essa equação? O que a gente pode fazer, né? Interessante que essa é a grande pergunta desse braço da economia, para onde alguns economistas clássicos migraram. É uma análise interessantíssima da economia ecológica, uns chamam de economia ambiental, que é isso, como resolver esse dilema, não é? A vontade que o ser humano tem de promover um crescimento infinito da economia dentro de um sistema finito, que é o meio ambiente, né? Do qual a economia se abastece. Luiz, é claro que a resposta ela é muito grande, é uma série de questões para poder resolver essa equação. Eu pego três que eu acho bem interessantes aqui, entre as principais. A primeira delas é isso que a gente analisou. Qual é o objetivo dessa economia? Que muitos economistas clássicos ainda acham que o objetivo tem que ser o crescimento a todo custo. O objetivo é crescer a economia e promover acúmulo e ponto final? Ou isso seria o caminho para uma outra coisa que é o bem-estar? Então esse caminho tem que ficar sendo continuamente reavaliado quando é preciso crescer a economia, quando não é preciso, para que a gente encontre esse ponto ótimo. Não é? Para um economista clássico, falar que existe um ponto ótimo no tamanho da economia é para causar um AVC no economista, um ataque cardíaco também, porque ele estudou que eu preciso ajeitar os botões da economia para ela crescer e ponto final. Então, eu acho que essa pergunta ela é uma primeira coisa essencial. Qual é o objetivo da economia? A gente consegue voltar a mirar o bem-estar humano como objetivo. Acho que isso é essencial. Uma segunda questão, Luiz, então é assim, tudo bem, se a gente vai colocar agora o bem-estar como objetivo lá na mira, e não mais o crescimento pode vir a ser uma solução. Claro, se a gente pensar nos países africanos, por exemplo, grande parte deles, obter bem-estar, atingir bem-estar em grande parte deles, significa necessariamente crescer a economia. Não é? Porque as atividades econômicas capazes de produzir bem-estar para aquelas populações ainda são muito limitadas. Então, ali, óbvio que é necessário um importante crescimento econômico. Mas quando é necessário, quando não é, então o crescimento ele volta a ser uma ferramenta para atingir bem-estar. Colocando o bem-estar como objetivo, em momentos que a gente chega à conclusão que o crescimento não é o caminho para atingir bem-estar e melhorando o bem-estar, o que é no lugar desse crescimento? O que a gente colocaria? É a tal da palavrinha desenvolvimento. Desenvolvimento é uma coisa e crescimento é outra. Isso é legal da gente pensar, fazer essa diferenciação. Crescimento econômico é diferente de desenvolvimento econômico. Crescimento econômico, adição, mais. Crescer é isso. Adicionar mais coisas iguais, mais do mesmo. Crescer. E desenvolvimento? Desenvolvimento traz aquela ideia de substituição.
transformação, modificação. Eu troco uma coisa que já não me é útil ou não é suficientemente útil por uma coisa melhor. Ou eu transformo essa coisa. Aí a gente está falando de desenvolvimento. Eu acho que essa análise também é essencial se a gente quer ir para um modelo que resolve essa equação aí de a gente ter um planeta com limites físicos claros. A gente tem que começar a entender o que é desenvolvimento econômico. Porque quando eu falo que a gente tem que questionar o crescimento econômico a todo custo, as pessoas pensam, então não vai ter mais economia. Não, você vai trocar a ideia de crescimento por desenvolvimento. Posso dar uns exemplos disso que eu acho interessante aqui? Na mobilidade, vamos pensar nessas questões práticas que a gente tem falado. Na mobilidade, vamos para um centro extremamente urbanizado. Um dos principais problemas que a gente tem ali de mobilidade, né? Você vai com o seu carro ali, chegou na entrada de São Paulo, já para e vai ficar 2 horas parado na marginal. Qual que é a solução que a gente apresenta para esse intenso tráfego de carros que a gente fica parado ali 2, 3 horas? Puxa, não cabe mais carro ali na marginal Tietê? Vamos colocar mais uma faixa. Aí você quebra tudo e coloca mais uma faixa. Aí liberou espaço. Menos de um ano depois já está ocupada aquela faixa. Porque a taxa de motorização do brasileiro ainda é baixa, por incrível que pareça, perto do nível do primeiro mundo. A gente, teoricamente, tem pouco carro per capita, se você comparar com o primeiro mundo. Então, está todo mundo num país, além de tudo, subdesenvolvido como o Brasil, que tem poucas soluções adequadas em termos de transporte coletivo. As pessoas estão loucas para comprar um carro, quem não tem o seu carro ainda. Essa é a mentalidade. Então, você constrói mais uma faixa e aí, em pouco tempo, essa faixa está ocupada. Qual que é a solução para liberar o trânsito? Constrói mais uma faixa. Menos de um ano. E aí, qual que é o fim dessa conta? A cidade é uma grande avenida, sem fim. Aí você pode avançar para raciocínios como cobre o rio, vamos cobrir o rio com avenidas. Esse é o pensamento focado no crescimento. Será que essa é a melhor solução? A gente já percebeu que não. Como que eu troco essa visão por um pensamento focado no desenvolvimento ao invés de crescimento? Eu troco aquilo que seria adição de mais uma faixa por uma ideia como a gente falou naquele episódio de mobilidade, né? Se eu tirar 40 carros da avenida, porque a gente, infelizmente, em média, tem uma pessoa dentro de cada carro, não é? 40 carros, 50 carros, eu posso trocar isso por um ônibus, eventualmente. Então, você ganha muito espaço fazendo esse perfil de troca do transporte individual motorizado para o transporte coletivo. Daí a ideia, uma das principais motivações para a gente incentivar o transporte coletivo. Eu vou ganhar espaço porque eu troco aqueles 40, 50 carros por um grande carro, o ônibus. Então, incentivo ao transporte coletivo, incentivo à infraestrutura para transporte cicloviário. Tem gente disposta a deixar o seu carro, o seu transporte individual particular, em direção do transporte cicloviário. Então, perfil de pensamento que não é mais o crescimento, adiciona mais, põe mais avenida. Você troca o jeito de pensar. Isso na mobilidade. Se a gente pensar na questão de ciclo hidrológico, enchentes e alagamentos na cidade. Se você pensar da forma convencional, focada em crescimento, puxa, aquele monte de enchente, a primeira coisa que um gestor convencional vai pensar a gente precisa de tubulações com maiores vazões, cada vez um tubo maior. A gente precisa colocar os rios cada vez mais dentro de mais tubos e tubos ainda maiores. E mais tubos, e canaliza mais o rio, e aumenta a vazão. Luiz, já se sabe que essa é uma conta sem fim também. Até porque o ciclo hidrológico está sendo cada vez mais transformado em função das mudanças climáticas. Não é? O que já se sabe? Se você dá um passo para trás e lança um olhar de desenvolvimento, de transformação, o que se tem feito nos países? Exatamente o contrário. Tira os corpos hídricos desses tubos, desenterra esses corpos hídricos, respeita a área de vazão desses corpos hídricos, onde elas vão, durante a enchente, essa água ela tem que ocupar, né? O corpo hídrico ele tem que ocupar a várzea, ali que chama várzea do rio ou do riacho,
e deixa os corpos hídricos participarem do ciclo hidrológico naturalmente. Aí você vai começar a resolver o problema da enchente. Você tem que trocar a mentalidade do crescimento por uma mentalidade de desenvolvimento. Se a gente pensar na produção de alimento, a gente precisa de cada vez mais alimentos. O que a lógica do crescimento vai falar? Então a gente precisa de mais fertilizante, de um lado, e a gente precisa de mais agrotóxico para produzir mais soja e milho, para alimentar mais gado de uma pecuária intensiva. Nessa lógica, estamos acelerando a 200 por hora em direção ao muro, não é? Porque todo esse sistema vai emitir cada vez mais gás do efeito estufa, vai modificar cada vez mais o clima e vai criar uma situação cada vez mais adversa à vida humana. Como que a gente resolve isso? Fugindo da lógica do crescimento. Dá um passo para trás, olha para a situação e imagina, existe uma situação melhor do que essa para resolver a nossa demanda? A gente já sabe que tem. Vou dar um exemplo, aquele mais interessante de todos para a produção de alimentos. Os tais, por exemplo, sistema agroflorestal, os SAF, sistemas agroflorestais. Você produz o alimento ao mesmo tempo que você recupera o meio ambiente, você recupera a saúde do solo, você faz com que o solo consiga fixar mais CO2 da atmosfera, você está produzindo alimento. Do mesmo jeito, não do mesmo jeito, mas está cumprindo com a mesma função em termos de produzir alimentos que cumpriria a agricultura convencional. Só que você está trocando aquilo por uma coisa melhor. É uma visão de desenvolvimento e não uma visão de crescimento. Então, eu acho que essa questão de trocar a visão de crescimento por uma visão de desenvolvimento, lançar essa visão de desenvolvimento sobretudo, é uma das principais questões. Atrelado a isso, Luiz, um terceiro ponto. Ele é um pouco mais humano, um pouco mais intimista, que é bem interessante. Acho que, na verdade, ele diz tudo isso. Só que de um jeito muito interessante, que eu li num livro que eu nunca tinha visto sendo colocado desse jeito. Que é a seguinte questão. A gente precisa responder uma pergunta. Dependendo de como a gente responde essa pergunta, a gente vai conseguir resolver esse dilema. Ou não vai conseguir. A pergunta é: o que significa prosperidade? Prosperidade significa conseguir comprar um carro cada vez maior? Prosperidade significa conseguir comprar cada vez mais carros para minha família? Significa uma casa cada vez maior? Não estou criticando, não estou fazendo juízo de valores, mas existe uma coisa que não dá para fugir. Se a nossa resposta é isso, prosperidade é eu conseguir comprar um carro cada vez maior, cada vez mais carros, cada vez... Se a gente responde a essa pergunta assim, dificilmente a gente vai conseguir atingir sustentabilidade, mesmo com os sistemas mais tecnológicos e limpos do mundo, por conta de escala, né? Mesmo os processos mais verdes e sustentáveis do mundo, eles demandam, né, energia, demandam recurso natural. Então, responder essa pergunta, o que é prosperidade, é um dos caminhos para saber se a gente vai conseguir. Nesse livro, esse autor, ele faz a seguinte pergunta: será que prosperidade pode ser uma outra coisa associada com eu conseguir passar mais tempo com as pessoas que eu mais gosto nessa vida? Será que prosperidade pode ter mais a ver com eu conseguir desempenhar uma vida comunitária, verdadeiramente comunitária, que é um perfil de vida que está sendo quase que plenamente abandonado, né, no século XXI? Será que prosperidade não tem a ver com promover saúde global, distribuir a saúde para todos? Será que prosperidade não tem a ver com esse perfil de desempenho de sociedade mais focada em compartilhamento de experiências e menos focada em acúmulo e crescimento? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder lá dentro para nós mesmos, né? Mas eu achei interessante essa colocação dele. O jeito que a gente responder a essa pergunta, o que é prosperidade, vai dizer se a gente tem grandes ou nenhuma chances de chegar perto de um mundo minimamente sustentável. É curioso que essa pergunta, ela remete a uma pergunta que eu fiz até um pouco alguns momentos atrás, que era, então, bem-estar de quem, né?
quando eu enxergo que o bem-estar, esse bem-estar que a gente está buscando é o bem-estar, o meu bem-estar individual, né? E aí sim, talvez eu respondesse então que meu bem-estar individual depende talvez de ter um carro maior na minha garagem, um apartamento mais espaçoso. Por outro lado, se eu penso que esse bem-estar não é só o meu bem-estar, mas é o bem-estar coletivo, e esse coletivo pode ser não simplesmente eu aqui, o Estevão, as pessoas que estão ao nosso redor, mas de fato minha cidade, meu país, enfim, de maneira global mesmo. Então, bem-estar de quem e para quem, né? Então a gente está querendo oferecer bem-estar, que aí também me remete a uma outra palavra que a gente falou aqui, que é a geração de valor, né? Então, a frase lá do Friedman, que é gerar valor para o acionista, aí talvez entrando até quase que entrando num novo bloco ainda, que tem umas coisas a acrescentar antes de entrar, mas tem surgido esse termo que é a mudança do capitalismo de shareholder, que é o capitalismo dos acionistas, para o capitalismo para o stakeholder, então o capitalismo das partes interessadas, né? Então, quando eu falo de gerar valor e essa empresa deixa de focar, gerar valor para o acionista, ela foca em gerar valor, então, para todas as partes interessadas. Essas partes interessadas não vão ser só uma meia dúzia de pessoas ou um grupo pequeno de pessoas, dezenas, centenas de pessoas, mas sim comunidades envolvidas, as gerações atuais e futuras. Então, isso vem do próprio fundamento da sustentabilidade, né? Então, a garantir, né, o bem-estar das gerações atuais e futuras. Então, eu não estou pensando só, né, no bem-estar, na prosperidade minha, do Estevão, estou pensando na prosperidade da humanidade como um todo, do planeta como um todo. Eu acho que daqui a pouco a gente vai criar um podcast de filosofia, né? A gente vai, porque a gente está indo cada vez mais por esse caminho, porque de fato, a gente estava até conversando aqui antes, né, da gravação. Sustentabilidade não é só, legal, eu vou trocar minha lâmpada, eu vou, né, começar a usar o carro elétrico, ou usar o combustível etanol, ou a empresa vai fazer lá sua gestão de resíduos do jeitinho redondo. Mas, de fato, até pelas suas palavras agora, e acho que essa citação desse livro é muito interessante, a gente está sugerindo novamente uma mudança de visão de mundo, né, cara? Uma visão compartilhada. E me remete até a frase que eu trouxe aqui do Maturana no começo, quando ele fala da qualidade de vida. Então, se a qualidade de vida que a gente não está tendo, que a gente está tendo no momento, ela não está sendo satisfatória, a responsabilidade é nossa. Então se mesmo com um carro maior na garagem, um apartamento maior, uma casa maior, sei lá, uma casa de campo, seja lá qual é o bem que eu pretendo adquirir para me trazer mais conforto, me trazer mais bem-estar, eu ainda assim não me sinto melhor, não me sinto mais feliz, ou estou sempre buscando mais, como você falou, né, essa escalada, né, então parece que a gente está sempre buscando mais. E existem até estudos, né, na verdade, em relação a isso, de que chega num ponto que a felicidade não cresce, né? O bem-estar não cresce, né? A gente pode acumular quanto for, na verdade começa a acontecer o que você falou, o inverso. Vem a depressão, vem tudo isso porque parece que a gente não encontra essa felicidade e acha que vai encontrar nesses objetos. Então, quando a gente começa a olhar para isso e aí a gente vê que a nossa qualidade de vida não está boa, talvez é porque a gente respondeu a sua pergunta, né, sobre prosperidade, o que é prosperidade para nós, talvez é porque a gente não respondeu adequadamente ou a nossa resposta não foi a melhor possível. Então, de fato, o convite parece ser uma revisão mesmo, e aí acho que fica meio até genérico demais quando a gente fala revisão de valores, mas acho que não é nem revisão de valores, é revisão do que é valor para a gente, né? O que é valor para nós enquanto sociedade, o que é gerar valor? Quando se fala em gerar valor, o que é gerar valor? Que valor é esse? Para quem é esse valor? Quero ser um otimista, tenho tentado ser um otimista nesse podcast, nesses vídeos que a gente tem gravado, e eu acho que tem alguma coisa acontecendo, né? Acho que dá para a gente sentir que tem algumas coisas acontecendo. Eu tenho visto alguns movimentos, por exemplo, ESG, né? O termo em inglês aí, ESG, o termo que, cara, qualquer editorial de negócios que a gente entre hoje, você vai achar essa palavra em alguma matéria, né? Se não em uma, em várias. E aí, o que é esse tal de ESG que tanto se fala e por que tanto olhando para isso, né? Talvez nem todo mundo aqui que está nos ouvindo, nos assistindo, sabe o que é, mas o ESG vem de Environment, Social e Governance, ou meio ambiente, sociedade e governança. E isso não é nada novo, na verdade esse termo já existe há muito tempo, mas ele ganhou destaque porque, né, acho que recentemente alguns acontecimentos aí fizeram com que essa discussão sobre a questão sustentável e para onde a gente está arrumando começou a ficar mais aquecida. Acho que um dos grandes gatilhos para que esse termo ganhasse a relevância que tem ganhado foram, né, na verdade, não foi uma, foram várias cartas do Larry Flink,
que é CEO da BlackRock, uma das maiores investidoras do mundo, e ele tem feito isso desde 2008, quando teve a crise lá nos Estados Unidos. Ele tem escrito cartas aos acionistas, todo ano ele escreve uma carta, né? E desde 2018, 2019, ele tem trazido a questão ambiental e social de maneira mais evidente. Acho que tem no 2020 aí, e agora 2021 novamente, como os grandes momentos em que ele deu muito destaque para essa questão. Então, é isso, né? Onde o dinheiro está, as pessoas começam a olhar, infelizmente. Aí eu não sei se esse viés é o melhor viés possível, né? Eu não sei se eu vejo com tão bons olhos essa questão do ESG está crescendo e as pessoas falando cada vez mais em investimentos sustentáveis, né? Ou então ter lá no seu portfólio de investimentos, né, títulos sustentáveis. Eu acho, por um lado, obviamente positivo, porque é isso, onde o dinheiro está, as pessoas acabam dando mais atenção e é o dinheiro, infelizmente, que faz as coisas andarem. Então, de certo modo, eu acho que é positivo, isso está acontecendo, porque o mercado financeiro começa a olhar para essa questão, muito provavelmente pela questão risco, né? Então, percebeu-se que existe a questão risco ambiental muito forte quando a gente fala de mudanças climáticas, então, você fala de investimentos, risco é uma palavra muito importante, e oportunidades, né? Então, quando você começa a falar, mesmo a pandemia, né? Acho que foi um momento em que a questão risco foi muito forte, então, negócios do mundo inteiro pararam, mas existem dados mostrando que negócios que estão ambientalmente e socialmente, que são, né, ambientalmente e socialmente mais responsáveis, que têm ações voltadas para essas áreas, são negócios que se conseguiram lidar melhor com a questão da pandemia. Então, opa, percebeu-se que, né, negócios que têm essa preocupação são negócios que talvez sejam mais resilientes, são negócios que vão sobreviver numa situação de crise, tem mais chance de sobreviver. Então, óbvio que isso começa a ser um critério, né? Então, para o investidor que está ali olhando para formar a sua carteira, começa a fazer sentido para ele olhar, opa, riscos ambientais, questões sociais, como que essa empresa está lidando com isso, e aí daí que vem o tal do ESG, né? Então, quando uma empresa, alguém fala, essa empresa tem bons índices de ESG, é uma empresa que está olhando para essas questões e cuidando dessas questões, então tem ações de mitigação de impacto, tem ação de impacto positivo também, né? Então, acho que são sinais que o mercado tem dado, e aí acho que tem até outros, né, que a gente pode citar aqui. Eu falei do Milton Friedman, que cunhou lá a frase que foi a base desse capitalismo de shareholder, que eu já mencionei aqui. Hoje a gente começa cada vez mais a falar do capitalismo de stakeholders, então essa coisa da geração de valor para todas as partes envolvidas. A gente vê movimentos acontecendo, tem o capitalismo consciente, que eu não sei se eu gosto desse termo ou não gosto, né, o capitalismo e ele é consciente. Eu entendo que a empresa existe para gerar lucro, mas eu entendo a proposta, né? A consciência vem de o que fazer com esse lucro que é gerado, reinvestir isso na sociedade, reinvestir e gerar valor positivo, né? Gerar impacto positivo. Eu acho que existe algo bacana aí. Tenho medo só, de novo, mesma coisa com relação a ESG e acho que outros pontos que eu trouxe. O meu grande receio é que isso vai voltar lá no nosso primeiro episódio, né, greenwashing, né? Então eu começo a usar essa ideia do ESG, eu começo a usar esses termos para maquiar o que de fato está sendo feito, né? Então começa a se criar muitos termos bacanas que no papel são muito legais, mas que por trás podem esconder verdades inconvenientes. Lembrando o nosso amigo Al Gore. O Sistema B, né, outro que a gente já mencionou aqui, esse é um dos movimentos que eu admiro bastante, eu acho que tem muita credibilidade e de fato existe uma análise muito apurada das empresas que pretendem, né, ser certificadas. Então, acho que existe um grande caldo de coisas acontecendo ao mesmo tempo e é uma mudança que ela aparece, de certo modo, em alguns campos da sociedade, ela está acontecendo. Não sei se é suficiente, e também não sei se na velocidade, uma coisa que você traz bastante aqui, né, Estevão? Se na velocidade que a gente precisaria mudar, se essa mudança está acontecendo na velocidade que precisaria. Primeiramente, compartilhe da sua impressão de que tem alguma coisa mudando. Não é? A gente sempre falou que nunca se falou tanto de sustentabilidade, esses indicadores financeiros, mas sinalizando que o mercado está olhando para esse tipo de questão. Será que a velocidade é adequada ou não é? Mas o fato que eu acho interessante, Luiz, é assim, eu falei que eu entendo, concordo com aquele autor, que é importante a gente
rever como a gente responde essa pergunta, o que é prosperidade para a gente. É importante a gente pensar o que estamos buscando em termos de economia, se é bem-estar ou é um crescimento e acúmulo e por crescimento, independentemente disso, piorar o nosso bem-estar. Isso tudo eu acho que é interessante como um grande pano de fundo, porque sem ajustar essa mira, acho que a gente vai ficar um pouco longe de um resultado bacana aí. Isso é uma coisa. Outra coisa é que, tecnicamente, como você falou, Luiz, a questão dos ESGs e até mercado de resíduos, reciclagem, uma série de questões práticas que estão acontecendo e que são necessárias por uma virada da economia, para a gente operar a economia de um jeito menos agressivo para o meio ambiente, para a gente operar a economia de um jeito que a gente reduza desigualdades sociais, né, para atingir a sustentabilidade. Então, essas mudanças técnicas no jeito que a gente opera a economia, elas vêm ocorrendo e tem que ocorrer numa velocidade muito maior ainda, além daquele pano de fundo que eu falei. Responder para nós mesmos o que é prosperidade e se a gente está buscando bem-estar com a economia. Mas essas questões práticas têm que transformar a economia. De uma economia que funcionou por um tempo para conseguir bem-estar e que, obviamente, não é mais adequada para promover bem-estar. Quando a gente pensa numa economia fundamentada em combustíveis fósseis, não é? Uma economia, Luiz, fundamentada na lógica linear. O que é o óbvio? O ser humano ele começa fazendo o óbvio, né? Que nem você falou, a economia ela é a ideia de interagir com o meio ambiente, retirar os recursos materiais e energéticos, transformar isso e gerar bem-estar para o ser humano. Ponto final. O ser humano começou assim. E qual que é o mais óbvio? O mais óbvio é uma lógica linear. Eu pego tudo isso, uso o que é necessário, o que me é útil, e descarto, jogo fora e passa reto e vai cair no meio ambiente. Essa é a lógica linear. Então, uma questão que é importante para te responder o que seria essa economia sustentável, em tudo que a gente faz, pratica e desenvolve em termos econômicos, pensar na tal da lógica circular. Isso explode para um monte de coisa. Mas, basicamente, a ideia é de que um recurso ou uma energia que entrou no ecossistema econômico, né, entrou dentro da economia, começou a trafegar dentro da economia, que demore o máximo de tempo possível para esse recurso ou essa energia sair de dentro desse ciclo de práticas econômicas. Aí a gente pensa no reuso, né, reutilização, reciclagem, aproveitamento energético, tudo que puder ser feito para esse recurso ou essa energia permanecer dentro. Isso pode começar até antes, o tal do ecodesign, não é? Então, eu já vou logo no começo pensar em um jeito de desenvolver produtos que eu sei que vai favorecer a permanência do recurso dentro da economia, tudo pensando em função dessa lógica circular, né? Tentar riscar a lógica linear e tentar introjetar cada vez mais a lógica circular, a tal da economia circular. O que é pressuposto básico e essencial para isso dar certo, Luiz? Aí é outra lógica, tentar reduzir ao máximo o uso de recursos naturais não renováveis. O recurso natural não renovável é aquele que o meio ambiente não renova, não regenera. Combustíveis fósseis, os minérios, né? Se a gente explodir uma montanha aqui para pegar algum tipo de minério que tem nela, vai explodindo, vai tirando. Quando acabar, será que tem algum ciclo que vai renovar aquele minério naquela montanha? Não tem. A formação das rochas é um processo linear que ocorre, formou lá e acabou. Né? Pode ocorrer em outro lugar, mas não vai ter um ciclo de renovação natural para aquele recurso. Então, reduzir ao máximo a utilização de recursos não renováveis e tentar fundamentar a economia cada vez mais em recursos renováveis, no uso de recursos renováveis. Só isso é suficiente? Não, porque, olha, se eu pensar, a água é recurso renovável, árvore é recurso renovável. Existe ciclo natural que renova esses recursos. O simples fato de eu tentar basear a economia no uso de recursos naturais renováveis não quer dizer que a gente vai resolver o problema. Porque se eu falar que a gente vai basear a economia no uso de árvores, de água, de animais, que são recursos naturais renováveis, só que a gente não respeitar os limites físicos desses ciclos, não respeitar a capacidade de regeneração desses ciclos,
e não fizer de tudo para proteger os mecanismos desses ciclos, a gente vai acabar com o ciclo. A gente vê isso com o ciclo hidrológico. A gente interfere tanto no ciclo hidrológico, né, impermeabilizando o solo, não é isso? Corta as árvores, impermeabiliza o solo, a água não percola, ela chove e escoa superficialmente, ela vai correndo para o fundo de vale, aí o rio enche numa velocidade muito rápida, promove alagamento, e a gente não encharcou o solo. Então, em alguns dias sem chover, a gente já pode ter seca, porque a gente está modificando o ciclo hidrológico. Não adianta nada a gente basear uma economia no uso de recurso natural renovável, se a gente não cuidar dos ciclos renováveis. A água é o maior exemplo deles. Mas o fato é que reduzir o uso de não renováveis é algo fundamental e essencial para a gente chegar nessa economia sustentável. E o fim desse raciocínio que eu acho interessante é aceitar a ideia da possibilidade de existência, economistas não me matem, de uma economia estacionária, de uma economia estagnada, de uma economia parada. Ou melhor, uma economia estacionária, mas é melhor dizer não estagnada. Como assim não estagnada? Estacionária significa que os limites físicos dos recursos naturais do planeta, da capacidade absortiva do planeta, esses limites físicos eles vão ser impostos. A gente vai pegar esses limites e vai impor esses limites para a economia. Falar, não pode passar daqui. E aí a economia ela vai virar uma economia estacionária, certo? Isso significa que ela vai ficar estacionada? Luiz, exatamente o contrário. Da onde nascem as melhores ideias, Luiz? Da onde nascem as maiores transformações? Do limite. Da necessidade de superar um limite. Quando a gente diz que a gente pode usar quanto recurso precisar, que é só ir crescendo e adicionando recurso, a gente está minando e ceifando toda a criatividade humana. Porque eu estou dizendo para a pessoa que simplesmente ela precisa adicionando coisa. Adiciona agrotóxico, adiciona fertilizante. Eu estou minando a criatividade do ser humano de pensar um sistema agroflorestal que vai demandar muito mais poder investigativo, vai demandar muito mais poder de invenção do ser humano. Então, pensar uma economia estacionária, que a gente pega os limites físicos do planeta, que estão aí na nossa beira, e já apresenta para a economia desde já, olha, aqui tem os limites, vamos colocar o limite desde já, para a gente não bater no muro a 200 por hora. Quando a gente encontra esses limites, é quando o ser humano se torna mais criativo possível. Fala-se muito sobre os países europeus situados ali na Europa setentrional, né? Quando você pensa em comunidades que enfrentam as maiores dificuldades em termos de intemperismos, não é? De temperatura e tal, e as soluções de sociedade que eles chegam. Então, esse binômio é bem interessante, né? Quando a gente tem limites e a gente encara os limites, a gente traz os limites e reconhece os limites, a gente é instado a ser criativo, a gente é instado a melhorar, a gente é instado a promover desenvolvimento, ao invés de fazer crescimento e adição de coisa. Luiz, dispensa a gente da tarefa de pensar. Crescer a economia não precisa pensar, é adição, pega mais e põe mais, pega mais. Se eu apresento limites físicos, não pode passar disso. Opa, acho que eu vou ter que pensar para propor algo melhor do que está ali. Então, eu acho interessante que a gente tem que considerar a possibilidade de, o quanto antes, considerar esse possível estado estacionário da economia, que, obviamente, vai compor e vai aceitar, dentro desse estado estacionário, Luiz, o crescimento da economia de países africanos, né, de todos os países que precisam urgentemente de crescimento econômico. Né? Esse é uma conta que tem que ser distribuída entre todos os países, considerando as peculiaridades dos países que já atingiram as necessidades econômicas básicas, aqueles que não atingiram, e aí sim a gente tem um resultado líquido adequado para essa situação estacionária da economia. Eu fico aqui pensando, né, que de fato é uma grande quebra de paradigma que a gente muitas vezes tem pedido aqui, né, nesse podcast, né? Eu acho que deve ter muita gente chamando a gente de comunista, de socialista e coisas do tipo. Porque de fato, assim,
eu falei aqui alguns termos, né? Falei capitalismo de stakeholder, capitalismo consciente, e aí você está falando economia estacionária. Eu não, confesso que eu não sei o nome desse modelo, não sei o que vai ser, né, esse modelo que preza atender às nossas necessidades, mas ainda assim respeitando os limites, né, do planeta. Então a gente não deixa ninguém, né, para baixo de uma certa linha, enquanto sociedade, pensando nas questões de saúde, moradia, educação, e também a gente não ultrapassa esse limite planetário. Esse desenho que eu estou falando aqui, na verdade, é mais uma teoria e que tem sido fundamentada e tem sido trabalhada, que é a economia Donut também, da Kate Howarth, acho que deve ser assim que se pronuncia o nome dela. Mas é uma teoria interessante, inclusive nesse período pós-pandemia, que também foi um momento que muita gente começou a repensar, porque é isso, né, cara? Você falou essa questão da gente só adicionar. Durante a pandemia a gente viu isso muito claro, então chegou um momento que falou-se, precisamos parar, porque as pessoas precisam ficar em casa, as fábricas precisam parar, as empresas precisam parar, as pessoas precisam ficar em casa para que a gente contenha, a contaminação contenha esse vírus. Isso foi recebido por muita gente como um grande absurdo, né? Aí as pessoas que estão à frente da economia, né, dizendo não posso parar, porque a gente virou escravo, de fato, né? Se você for pensar, a gente virou escravo de um modelo em que faz com que a gente precise adicionar, produzir. Claro que é uma conta muito difícil aqui, a gente está talvez simplificando, os economistas, aliás, se estiver algum nos ouvindo ou nos assistindo, mandem suas opiniões, participem, porque é importante, nós não somos, de fato, economistas, mas acho que é importante a gente ter essa visão, né, de que esse modelo atual nosso nos fez não querer parar, né? E aí as pessoas, a grande discussão foi, né, não podemos, a economia quebra. Então, será que é um modelo tão bom assim que não resiste, como você falou, a uma crise, a um limite, né? Então, a gente foi exposto ao limite aqui durante essa pandemia. E aí a gente talvez tivesse mais oportunidades de ser mais criativos, de trazer soluções mais inovadoras se a gente tivesse uma economia com outro enfoque, né, que não buscasse só essa adição, esse crescimento o tempo todo. Como a gente sempre tem falado aqui, são papos muito profundos, o que a gente tem buscado trazer no podcast, né, e nos vídeos, né, são pinceladas gerais, e pinceladas gerais de um assunto muito vasto, então a gente falou vários termos aqui, inclusive acho que a gente pode colocar depois nos links do episódio algumas referências para quem se interessa, por exemplo, por economia circular, para quem quer saber mais sobre essa teoria da economia Donut, economia estacionária, enfim, esses movimentos todos que eu citei agora há pouco, acho que a gente pode trazer isso para as pessoas, então, quem queira se aprofundar mais, e obviamente, acho que é assunto para a gente voltar em episódios futuros e talvez aprofundar em questões específicas, então vamos falar um pouco mais dessa questão do ESG, do mercado financeiro estar olhando para isso, vamos discutir mais o que seria essa economia estacionária, tem modelos que a gente pode olhar, mas acho que vale episódios específicos, porque senão a gente também não consegue aqui ficar num tempo enxuto para que as pessoas consigam absorver de maneira adequada. Acho que por hoje a gente conseguiu dar um panorama bem legal do por que a gente fala tanto dessa mudança, necessidade de mudança, falamos um pouco do que já está acontecendo, né, alguns movimentos que têm acontecido pelo mundo e que nos mostram que talvez a mudança esteja acontecendo já, né? E você trouxe aqui nesse final, acho que um pouco de para onde a gente talvez tenha que ir, né? Qual é esse modelo? E quando eu falei, por exemplo, do sistema B e de alguns movimentos, esses movimentos olham um pouco para esse caminho, né? Esse caminho que você trouxe, assim. Então, é isso. Acho que eu tento sempre olhar pelo lado positivo, ainda com as minhas ressalvas que eu trouxe aqui atrás, mas eu termino, né, vamos encaminhando aqui para a nossa saideira, mas eu termino, acho que esse podcast tentando trazer essa visão otimista, de que essa mudança está acontecendo, algo no ar, e que ela possa acontecer cada vez mais rápido, né? Mas do meu lado eu encerro aqui e convido a gente então para bora para a saideira? Bora para a saideira. Luiz, para essa saideira, eu trouxe um livro, inclusive eu presenteei você com esse livro. É aquele livro que em português ele se chama A Régua. Em inglês, para quem quer ir treinar ou a leitura em outra língua, ele se chama The Spirit Level. E é um livro transformador, é interessantíssimo, porque são pesquisadores que vão analisar profundamente, Luiz, quais são os efeitos de uma sociedade desigual
e quais são os efeitos de uma sociedade menos desigual. Principalmente na saúde do ser humano, em questões de bem-estar. E tem uma série de considerações interessantes e conclusões interessantes. A conclusão que eu quero trazer aqui, que é bem interessante do livro, porque ajuda a gente a completar o que a gente falou, é a seguinte: se a gente considerar aí, grande parte da análise do livro, ele faz só entre os países desenvolvidos, porque ele quer partir do pressuposto que as necessidades mais básicas do ser humano estão supridas. Então, imaginando sociedades que conseguiram suprir as necessidades mais básicas do ser humano, de alimentação, não é, de moradia, impossível a gente imaginar uma pessoa minimamente contente e feliz se ela não supriu essas necessidades básicas. Considerando que as necessidades básicas estão supridas, o que pode ser a questão mais fundamental para produzir felicidade num ser humano, ou para retirar felicidade de um ser humano? E ele vai mostrar todas as análises com gráfico, Luiz, que a gente pode falar assim, mas tudo bem, ele está com as necessidades básicas atendidas, mas como aquele indivíduo ainda vive na pobreza, é por isso que ele não atinge a felicidade. Ele mostra todas as linhas, não é o que ocorre com o ser humano. O que produz a infelicidade do ser humano não é a pobreza, se ele tem as suas necessidades básicas supridas. O que produz a infelicidade no ser humano é a pobreza relativa. Ele mostra que indivíduos que estão inseridos num contexto social em que existe alguma pobreza, mas que existe igualdade social dentro dessa pobreza, os níveis de infelicidade são muito baixos. E numa sociedade mais rica, em termos medianos, em média, né? Em termos per capita, só que possui mais desigualdade, existe mais infelicidade. Então, a infelicidade ela está mais associada com a questão da pobreza relativa. As pessoas são afetadas fortemente pela desigualdade social e dentro de uma sociedade que supre as necessidades básicas das pessoas, é o fator mais importante para produzir infelicidade no ser humano. Isso é o começo de uma cadeia de eventos, porque uma sociedade infeliz, aí você vai embutir o uso de drogas, você vai embutir aí a necessidade de essa pessoa que está infeliz se impor na sociedade, você vai embutir aí violência e uma série de problemáticas que vão derivar dessa infelicidade produzida essencialmente pela pobreza relativa. O livro é muito legal, todo fundamentado em pesquisas extremamente profundas desses autores, e deixo aí essa recomendação, A Régua, The Spirit Level. Eu, pensando aqui no que você trouxe, falou um pouco sobre os economistas, né? Economistas não me matem, os economistas tradicionais. As minhas saideiras são duas. Acho que, de novo, tô abusando, né? Então, todas as saideiras eu acabo trazendo duas dicas. Parar com isso. As minhas dicas, então, vêm de duas economistas que eu acho que concordariam com você, ou concordariam com as suas visões, que são a Mariana Mazzucato, que é uma economista, se eu não me engano, italiana, e a própria Kate Howarth, que eu citei antes, né? Que ela, se eu não me engano, é britânica. Tem, obviamente, toda a produção de livros delas, com outros conteúdos, mas a minha indicação, a minha saideira mesmo, a minha dica aqui, fica por conta dos TED Talks que elas já fizeram. No da Kate, ela fala sobre a teoria dela, né, da teoria Donut, e acho que o título é interessante, porque o título da palestra dela é Uma economia saudável deve ser criada para prosperar, não crescer. Então, acho que super conversa com o que você trouxe aqui. E aí a gente vai pôr os links, né, tanto do livro que você citou, como das palestras. Então, e a da Mariana Mazzucato é um olhar honesto ao preço, à inovação e a quem comanda a economia. Mas ela dá ela traz uma visão de questionar, de fato, o que é valor, né? O que é a geração de valor que a gente tem levado em consideração, quem é que gera esse valor, né? Então, acho que um pouco das discussões que a gente teve aqui, ela também traz no TED Talk dela.
Então, como eu disse, tem os livros, tem todas outras fontes de conhecimento que as pessoas podem se aprofundar, quem está ouvindo aqui pode se aprofundar, saber mais, mas quem quiser ter uma pincelada aí, conteúdo rápido e conteúdo rico e bacana, as 2 palestras, cada uma com 15, 17 minutos, mais ou menos, dá para matar rapidinho, e acho que já dá uma boa visão de muitos dos conceitos, das coisas que a gente falou aqui. E acredito que encerramos por aqui, então. Sextamos, Estevam? Sextamos, Luiz. Obrigado de novo, foi muito legal. Valeu. Valeu, pessoal. Até daqui 15 dias. Abraço.